Meu nome é João Gualberto de Carvalho Menezes. Meus pais eram José da Silveira Menezes e Virgínia de Carvalho Menezes. Eu nasci na cidade de Santos, no dia 8 de janeiro de 1929. Tenho, portanto, 81 anos de idade. Meus pais, eles se dedicavam à família. Mas o meu pai era um comerciante. Comerciante durante algum tempo, ele se dedicou à atividade na área de café, compra, venda, exportação de café lá em Santos mesmo. Posteriormente ele foi para o interior, a família foi para o interior, e à medida que nós fomos mudando de cidade, foi aumentando o número de filhos. E aí eu era o segundo, passei a ter mais um irmão ainda lá em Santos, em São José do Rio Preto uma irmã, na cidade de Franca 2 outros irmãos, mais 2 em Taubaté e depois ainda mais 2 em Santos, na casa dos meus avós, nasceram um total de 9 filhos. 5 homens e 4 mulheres. E a minha infância, então, foi basicamente em volta da família, com muitos irmãos e também com muitos parentes, primos, família grande, e parentes, amigos, vizinhos, uma família com muitas relações de amizade. E com isto chegou na época de matricular na escola primária, fui fazer a escola primária juntamente com outros irmãos e terminado o curso primário, fui fazer o ginásio ainda secundário, tradicional. Depois do ginásio eu fui fazer a escola normal. E eu já imaginava que seria uma boa carreira ser professor e entrar na área da educação. Fui formado lá na escola normal de Franca, onde nós morávamos naquela época. E lá, com um grupo de colegas, um grupo grande, cerca de 60 colegas, eram 62 turmas de 30 alunos, formamos na escola normal. E nesse período que eu fiz escola normal, eu também, vocês queriam saber o que eu fazia também, além disso, eu trabalhava com meu pai. Aliás, o meu pai, à medida que os irmãos iam crescendo, ele ia colocando também lá no escritório da empresa que ele tinha, e nós aprendemos a contabilidade da firma, a comprar café, procurar na fazenda, escolher, fazer o benefício do café, catação, padronização, exportação. E futuramente, num período mais, quando nós já éramos jovens, os meus irmãos e eu, meu pai também resolveu ampliar a empresa com uma indústria de torrefação de café que se tornou muito grande, e tivemos aí até pouco tempo, até a época do falecimento dele, meus irmãos ainda trabalhavam com a indústria de torrefação e moagem de café. E vivi nesse mundo industrial, comercial. Meu pai também teve fazenda de café, e também lá na cidade, tanto na área de Rio Preto como na área de Franca, era uma área cafeeira naquela época. E então nós tivemos assim uma familiaridade muito grande com toda essa produção de café. Mas, com exceção das minhas irmãs, que também fizeram curso normal, dedicaram posteriormente à área da educação, eu fui dos homens o único que se dedicou ao magistério. Prestei concurso para professor primário no estado, e depois de ter feito um ano de substituição em escolas, o concurso de ingresso, escolhi uma escola isolada, no núcleo japonês, na área da Noroeste. E lá naquela época havia ainda muitos núcleos, colônias japonesas,
E ali eu fiquei durante uns 2 anos e pouco, quase 3 anos. Quando completou 3 anos, eu prestei vestibular na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo para fazer o curso de Pedagogia e obtive me removi aqui para São Paulo, para uma escola isolada, na estrada de Sapopemba, hoje Avenida do Sapopemba, que na época se chamava um arrabalde da cidade, região de Chácaras, hoje uma cidade e toda ela urbanizada, avenida, e lá também lecionei uma época na periferia de São Paulo, até que eu consegui o comissionamento na USP para fazer o curso de Pedagogia. Quando eu estava na fase terminal, na fase de conclusão do curso, eu prestei concurso para diretor de escola e eu fui aprovado e também em seguida eu fui dirigir um grupo escolar de 10 classes numa usina de açúcar lá na Mogiana, perto de São José do Rio Pardo, usina Itaiquara de açúcar e álcool. Lá eu fiquei aproximadamente 3 anos novamente, quando eu fui promovido a inspetor. Aliás, por esses dias está fazendo aniversário da minha promoção a inspetor escolar. Eu fui ser inspetor em Bauru. E lá em Bauru fiquei com a inspetoria na área da região, lá na delegacia de ensino, abrangendo lá outras delegacias de ensino, onde havia escolas subordinadas à minha inspetoria. E era uma inspetoria do ensino típico rural, que havia escolas comuns, isoladas, e havia escolas típicas rurais, e grupos escolares rurais, especialmente na região toda da Noroeste, da antiga estrada, ou até atual estrada do Noroeste, naquela época chamava-se a região toda da Noroeste. E ali eu também fiquei até que houve uma mudança de governo, o Carvalho Pinto assumiu, aqueles que tivessem interesse apresentassem um plano na área de educação. Eu fiz um plano de uma reforma administrativa, propondo a criação das diretorias regionais de educação. E o meu projeto foi um dos aprovados e eu fui então designado chefe do subgabinete do secretário de Educação, com sede em Bauru, ficando responsável pela descentralização administrativa de 5 delegacias de ensino. Naquela época, Bauru, Botucatu, Jaú, Marília e Santa Cruz do Rio Pardo. Essas 5 delegacias estavam subordinadas ao subgabinete e, feita essa experiência, iniciada a experiência, posteriormente esses subgabinetes passaram a ser denominados diretorias regionais de educação. Eu fui o primeiro diretor regional de educação de Bauru, instalei a diretoria regional de educação. Nesse período todo de diretor, inspetor, diretor regional, eu não deixei de estudar. Fiz os cursos de especialização na USP, fiz a minha inscrição para o doutoramento, fiz os cursos de especialização, inscrito para doutorado, e eu tinha sido convidado para ser assistente de um catedrático, que ainda naquela época nós tínhamos os professores catedráticos. E eu tinha sido convidado para fazer parte da Cátedra de Administração Escolar e Educação Comparada da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E aí, ao término do governo do Carvalho Pinto, essas diretorias foram extintas. Eu prestei um concurso de remoção e fui removido, e ao mesmo tempo eu fui solicitado pelo catedrático de administração escolar, professor José Quirino Ribeiro, a ficar à disposição da cátedra. E aí eu fiquei então comissionado na Faculdade de Filosofia como instrutor, já o primeiro degrau da carreira de magistério superior. Eu já vinha lá em Bauru, já tinha lecionado algumas disciplinas ligadas
a própria atividade de educação, caso de legislação do ensino, e princípios e métodos de inspeção escolar, disciplinas ligadas à própria atividade. Eu já estava desenvolvendo lá esses cursos. Mas eu nunca deixei de manter o meu contato com a USP. E, decorrência disso, e também da carreira que eu já estava fazendo, eu fui para a USP. E lá eu fiz meu curso de pós-graduação, fiz depois doutorado e continuei na USP até aproximadamente 1974, quando houve a proposta de criação de uma nova universidade estadual. E nesse caso eu fui para Franca novamente para dirigir e organizar o Departamento de Educação da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, que era um instituto isolado de ensino superior do Estado. E houve, nesse momento, a incorporação desses institutos isolados para a criação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que existe hoje, a Unesp. Eu fiquei na Unesp até 1977. Lá na Unesp eu fiz a minha livre docência, fui professor titular do Departamento de Educação e fiquei durante um tempo. Quando, ao término da instalação da Unesp, houve uma redistribuição das áreas de educação, pedagogia, e somente algumas faculdades passaram a ter a pedagogia. O caso de Araraquara, Marília, Rio Claro, se não me engano. E Franca deixou de ter a área de educação, voltei, reassumi minhas atividades. E aí também já havia ocorrido a reforma universitária que extinguiu as cátedras, criou-se um departamento, os professores catedráticos passaram a ter o título de professor titular e eu passei a compor o Departamento de Administração Escolar e Economia de Educação da então criada Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Faço parte do primeiro corpo docente da Faculdade de Educação. E fiquei lá até a minha aposentadoria, quando, com 35 anos de serviço público, me aposentei. Me aposentei, mas não deixei a área de educação e continuei trabalhando em diversos institutos isolados e cursos, programas, e continuei também participando das entidades, que eu nunca deixei de participar de entidades de classe. Desde o dia 8 de maio de 1952, quando eu ingressei no magistério, eu também ingressei no mesmo dia como sócio do Centro do Professorado Paulista, do qual faço parte até hoje. Sou também membro do Conselho Superior do CPP, fui diretor diversas vezes, em diversas diretorias, e desde 1959 eu sou membro do Conselho Superior do CPP. E fiz parte de todos os movimentos de melhoria salarial, campanha de prédios, de equipamentos, de salários, e até hoje faço parte ainda dessas entidades, mas faço parte de muitas outras entidades ligadas à educação e ao magistério. No caso da própria organização da Associação Nacional de Professores de Administração Escolar, que posteriormente chamou-se, a ANPAE chamou-se Profissionais de Administração Escolar, Profissionais da Educação, da Administração da Educação, e hoje chama-se também, tem a mesma sigla, ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Vai fazer agora, no ano que vem, em fevereiro, 50 anos de criação. E os criadores foram justamente o professor Quirino, o professor Mascaro aqui da faculdade, o professor Piton lá da Bahia, e professores de administração escolar de todo o Brasil. Também faço parte de algumas instituições, a BRAD, Associação Brasileira do Direito Educacional, também sou um dos fundadores. Faço parte da Academia Paulista de Educação, sou acadêmico titular da cadeira número 5, cujo patrono é João Kopp, que foi um educador carioca, que trabalhou aqui em São Paulo, escreveu livros escolares, tem até uma escola com o nome dele lá na zona, perto do Salão São Paulo. E a academia, a World Association of Educational Research, Associação Mundial
de pesquisadores na área de educação, da qual também eu faço parte. Vai ter agora, mês que vem, um congresso no México. Faço parte da AMPAI, que também no final do mês de maio eu tenho um congresso internacional em Portugal e Espanha. Tenho então participado desses movimentos. Também participei em organização políticas. Eu fiz parte de partidos políticos. Quando eu estava na Faculdade de Filosofia, existia uma tradição de uma participação em partidos políticos. E na filosofia, o grande partido de atuação política era o Partido Socialista Brasileiro, que estava sendo organizado a partir da esquerda democrática, da UDN. Então também fiz parte de partidos políticos. E fui, em decorrência disso, candidato a cargos políticos. Pelo Partido Democrático Trabalhista, eu fui candidato a vice-governador de estado com o Roger Ferreira. Roger Ferreira candidato a governador. E eram 5 candidatos e nós ficamos num honroso 5º lugar. Mas fez parte da história de montar-se um partido político no Brasil. Em decorrência dessas atividades, também fizemos parte partidariamente de frentes populares, de organização popular, de partidos políticos para a eleição de presidente, governadores, deputados, e fui mesmo candidato a deputado estadual. Tive uma votação bastante representativa, mas o nosso partido não conseguiu o quórum eleitoral. Mas, em decorrência disso, também tive outros cargos administrativos. Eu fui diretor-presidente da CETESB durante quase 3 anos, decorrente de um acordo partidário de participação no governo. E também fui membro do Conselho Estadual de Educação em 4 mandatos. E fui presidente do Conselho Estadual de Educação por 2 vezes. Nessa jornada que eu estou me referindo, eu nunca deixei de escrever e tenho aí alguns trabalhos publicados, livros, diversos livros, e também não só, também participei de redação, de publicação de livros, e estou assim muito próximo à área de educação. Num dia de final do mês de outubro de 1998, eu estava em Florianópolis presidindo um congresso nacional da União Nacional de Municipais de Educação, a UNCME. Eu fui presidente por 2 anos. Eleito uma vez lá em Manaus e posteriormente uma outra vez aqui em São Paulo, e também criei aqui em São Paulo, ajudei a fundar a União Paulista de Conselhos Municipais de Educação. Este Conselho Municipal de Educação de São Paulo, ele tinha sido criado no governo Jânio Quadros, e no governo subsequente não foram nomeados os conselheiros. De tal modo que, quando terminou o 2º mandato, este conselho tinha apenas 2 conselheiros e não se reunia mais. E, ao tomar posse de vice-prefeito o professor Saulo Borges dos Reis, e eu estava no Conselho Estadual de Educação, e o professor Saulo convidou-me para reinstalar o Conselho Municipal de Educação. E aí tive que fazer uma proposta de um novo decreto, que está em vigor e que deu origem à nomeação dos novos 9 conselheiros e 9 suplentes, e que estão hoje aqui, até hoje, nesse conselho. E, em decorrência disso, o professor Saulo convidou-me para fazer parte desse conselho, isto nos anos de 94, por aí. E aí participei da organização do conselho e fui eleito presidente do Conselho Municipal. Presidi por 2 anos, posteriormente por mais 2 anos, e quando eu estava no 2º mandato de presidente, ocorreu que aqui em São Paulo, no governo Pita, havia ocorrido o problema da sucessão de secretários. O primeiro secretário foi o Regis de Oliveira, que era vice-prefeito, ficou menos de 7 meses. Em seguida
foi substituído pelo Dr. Aires da Cunha, que também ficou de agosto até março. Em seguida, a professora Hebe Tolosa, que ficou também de março até agosto, e numa sucessão que causava uma intranquilidade na rede municipal de ensino. E pelo fato de eu estar na presidência do conselho e também como conselheiro, e também pelo fato de eu estar militando com a atividade do ensino municipal, União Nacional de Conselhos Municipais de Educação, um belo dia, os delegados de ensino foram até, já fazia quase um mês que não estávamos sem secretário de Educação, os delegados de ensino e alguns diretores de sindicatos solicitaram ao prefeito Pita que escolhesse um membro do magistério que tivesse conhecimento da área de educação e que pudesse trabalhar na secretaria. E lá em Florianópolis eu recebi o convite que não foi propriamente um convite, foi uma imposição, aqueles convites que não se pode rejeitar. Então, assumi no dia 5 de novembro de 1998 a Secretaria Municipal de Educação. E fiquei até o fim do governo do Pita, até o dia 31 de dezembro de 2000. E nesse período, o que temos agora a ver com a educação infantil, que também tanta gente quer saber o que aconteceu e ocorreu nesse período. Justamente houve nesse período, primeiro uma nova Constituição de 88, aplicação, o Brasil voltou ao regime democrático, tivemos uma lei de diretrizes de base em 1996, no final de 96, para vigorar a partir de 1997, e esta lei estabeleceu, entre outras coisas, esse conjunto de leis estabelecia, primeiro, um ente federativo autônomo, que é o município. O município deixa de ser uma entidade administrativa para ser um ente federativo. E, como tal, na Lei de Diretrizes e Bases está consagrada a competência para criar o seu sistema municipal de ensino. E foi isso que nós fizemos logo de início. Solicitamos ao Conselho Estadual de Educação toda a delegação de competência que ainda poderia ter no Conselho Estadual para o Conselho Municipal, e também havia alguns dispositivos legais que deveriam ser regulamentados pelo Conselho Municipal de Educação, alguns deveriam ser transformados em lei, e um deles, logo de início, era a extensão da escolaridade de 0 a 6 anos dentro de um conceito de um nível de ensino e educação infantil. O primeiro segmento desse nível eram as creches. Creche dentro de um conjunto da educação infantil, seguido da pré-escola. E a creche, como tal, ela passaria a ser um centro educativo e não mais um centro de cuidado, como teve desde o seu início das creches, de alguém ter que ficar com os filhos da mãe que trabalhava, ou de alguém que tinha necessidade. Então a creche deixa de ter essa característica inicial de cuidar para ter o outro substantivo de educar, o caráter substantivo de educar. Então, a educação passa a fazer parte desse processo desde o nascimento da criança. As creches no município de São Paulo eram administradas pela Secretaria de Assistência Social, chamada FABES. E lá estavam as subordinadas. A secretária dessa Secretaria de Assistência Social era a professora doutora Alda Marco Antônio, hoje vice-prefeita de São Paulo. E conversando com ela, nós organizamos um grupo misto de 2 secretarias para verificar como nós passaríamos este conjunto de creches para a Secretaria de Educação.
E isto foi, então, foi dado, nós elaboramos um projeto de decreto, foi dada competência, delegada competência a essa secretaria, e no momento que nós preparávamos as crecheiras, como eram chamadas, para ter uma formação, uma capacitação de natureza educacional, pedagógica. E isto se deu no ano de 1999. E a partir de 99, então toda a rede de creches passou, toda a rede passou para a Secretaria Municipal de Educação. E nesse momento fizemos toda a legislação que está ainda hoje vigorando. A partir dessa nova legislação, tanto a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, e toda a legislação que veio a seguir, e inclusive havia no ato das disposições gerais e transitórias, um artigo 60 nos atos das disposições transitórias referente à década da educação, e daí é que nasce o Fundef e agora o Fundeb, e há, portanto, uma responsabilidade crescente do município na área do ensino e da educação. E, para isso, nós elaboramos todo um conjunto de legislação, de normas, e como me foi pedido para falar sobre educação infantil, eu trouxe aqui uma lembrança do ano 2000, quando nós fizemos a coletânea de textos legais sobre a educação infantil, e que baseava que tinha todas as informações referentes às diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes curriculares para essas creches de pré-escolas, a pré-escola também com mudanças necessárias para aquele período, porque agora já estávamos recebendo também crianças que, ao saírem com 3 anos da creche, estavam entrando na escola já conhecendo o ambiente de trabalho. Quer dizer, o ambiente faz parte desse conjunto de novas concepções da educação infantil. E a educação infantil tem e tinha já uma tradição de excelência na rede municipal de ensino. Eu sempre disse e sempre repeti que existem escolas, instituições de ensino de educação infantil muito boas na área dos mantenedores de instituições privadas, mas não tem melhores do que as do município de São Paulo. A Prefeitura do município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação e os educadores de educação infantil do município de São Paulo podem orgulhar de ter a melhor instituição. É um grupo muito bem formado, com capacitações, com programas sucessivos de melhoria e também com prédios, equipamentos e materiais de grande qualidade e de excelência. Então, as nossas criancinhas estão em boas mãos. E, com isso, fizemos toda a proposta. E um dos problemas também que nós enfrentamos e que procuramos dar uma solução foi o caso da matrícula, que agora passa, a partir da Lei de Diretrizes e Bases, passa a ser no ensino fundamental, a responsabilidade passa a ser do município. E fizemos um convênio, um trabalho em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, que naquela oportunidade era dirigida pela professora Rosa Neubauer, e com ela pudemos fazer a matrícula informatizada em todos os níveis, de pré-escola e também no ensino fundamental. Isto permitiu que toda criança ficasse na escola, tivesse seu lugar na escola. E o censo escolar do ano de 2000, num determinado momento, após fazer a análise do censo e das faixas etárias, ela conclui dizendo que o município de São Paulo, pelo censo escolar do ano 2000, havia conseguido a universalização do ensino fundamental, o que é uma coisa que temos até hoje
e, portanto, um cumprimento integral da legislação que dá o ensino fundamental como sendo direito público subjetivo. Quando eu tomei posse como secretário, eu disse que nós precisaríamos cuidar das crianças que estão em São Paulo e que criança não é federal, não é estadual e não é municipal. É um cidadão que tem direito público subjetivo à educação. Eu não digo que eu seja um sonhador, mas porque eu sempre procuro estar com os pés no chão, mas evidentemente que nós temos, não digo sonhos, mas nós temos assim programas a serem realizados. Enquanto nós vivemos, nós temos que ter assim eu tenho assim compromissos familiares, domésticos, eu tenho filhas, netas, a nossa família é grande até hoje. Vocês imaginem que aqueles filhos dos meus pais, que eram 9, hoje já tenho 2 irmãos que são bisavós, eu já sou tio bisavô, e não que eu esteja apressando com as minhas netas, mas é uma situação que foi crescendo, e nós temos praticamente aí um grupo que já passou de 120 pessoas, descendentes. Então, nós somos muito unidos e temos, assim, sonhos em termos de manter essa amizade e cultivar e ampliar. E isto que nós fazemos com família, com o grupo familiar, nós fazemos com o grupo todo de parentesco e também com todos aqueles que nos cercam. Nós procuramos sempre viver bem com todo mundo e ser solidário na sociedade, criar uma sociedade solidária, fraterna, democrática. Sonhar, o que mais que a gente pode sonhar? De viver sempre bem, né? Com todos os amigos, e um Brasil cada vez maior, melhor. O Brasil, na semana passada, eu repeti aqui, você me perguntando quais eram os sonhos de adolescente. Quando eu era adolescente, estando na escola normal, me disseram que nós temos apenas 12% das crianças da idade de 7 a 11 anos, naquela época, de 7 a 11, 12% apenas matriculadas no ensino primário, que era o nome primário. Hoje nós temos 100%. Isso é uma conquista importante, que o Brasil está crescendo, desenvolvendo, e nós estamos dando educação para todos. Eu acho que ampliar essa educação, melhorar a qualidade da educação, dar condições de vida, de sobrevivência para toda a população, é um ideal importante a ser atingido.